Então, boa noite novamente para o pessoal que entrou agora. Meu nome é Érica, faço parte do PET Elétrica, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Gostaria, primeiramente, de agradecer a equipe da Moto por ter aceitado, né, fazer essa palestra para a gente, agradecer aos palestrantes. E se vocês quiserem dar início, se apresentar, vocês podem ficar à vontade. Novamente, muito obrigada. Em nome ao PET Elétrica, ao PET Telecom, também ao Concelt. E no final da palestra, nós vamos estar abertos também a perguntas. Então, todo mundo que estiver confortável, sentir vontade, pode perguntar, gente. Então, obrigada. Bom, a gente agradece o convite. Compartilhar a tela aqui para te contar um pouquinho sobre a Motu, sobre automações. Vocês me ouvem bem, né? Certo? Sim. Tá. Boa, joia. Foi? Está apresentando. Boa. A ideia, então, é de primeiro falar sobre apresentar eu e o seu time, que vai falar para vocês sobre automação, contar um pouco da Motu, para vocês saberem com quem estão falando também. E aí a gente vai trocando uma ideia, conversando sobre o tema. Boa. Sou a Natália, estou na Motu há 1 ano. Entrei como trainee, aí meu foco inicialmente era automatizar processos da área de conta a pagar. Então, é uma área geralmente mais manual, que tem por N motivos. Então, entrei lá com esse objetivo. Depois de alguns meses, mais uns 6, 7 meses, mudei para um desafio diferente, que é agora que a gente chama aqui de TPM, que é Technical Product Manager, que é a pessoa de produtos. Então, é a ponte entre a parte de tecnologia e de negócios. Então, transformar regras de negócios em requisitos técnicos para os desenvolvedores. E aí, essa é a minha posição no sistema de compras hoje. Então, acho um pouquinho disso. Soitiro, quer contar sobre você também? Boa noite, gente. Eu sou o Soitiro, estou na Motu desde fevereiro deste ano. Eu entrei como estagiário e ainda sou estagiário, porque eu estou estudando na Escola Politécnica da USP, no curso de Engenharia Mecatrônica. Estou prestes a finalizar, estou no 5º ano. Aí eu pretendo ser efetivado aqui na Motu. E no início eu estava no time de multas, mais especificamente responsável pelo gerenciamento das multas no México. E agora estou no time de manutenções, responsável pelo gerenciamento da vida útil das peças da moto. Boa, joia. Então, como eu disse, apresentamos, agora apresentar a Motu, um pouquinho de tecnologia aqui dentro, e depois foco em automações. Boa. Primeira pergunta, vocês já viram uma Motu por aí? Na rua, uma moto da verdinha? Não consigo ver as respostas, mas se é o que eu vou poder falar também à vontade. E aí que vem a questão, tem certeza? Esses são muitos dos nossos modelos, moto elétrica e da combustão. Então, eu brinco que depois você vê também, se eu dizer, você vê em todo lugar, vai ter uma moto passando. E aí, contando sobre nosso início, a gente surgiu em janeiro de 2020, foi a primeira moto alugada, então um pouquinho antes da pandemia. E aí, nesse primeiro ano, foi um ano muito de desafios, assim, né? Porque primeiro a gente precisa de criador numa pandemia, então acho que explica. Mas ainda assim, nesse primeiro a gente alugou cerca de 1.200 motos, aprendendo muito, quebrando a cabeça, ralando para fazer acontecer. E aí, em março de 21, a gente já conseguiu a nossa primeira rodada de investimento, a Série A. Então, aí tinha 1.300 motos, mais ou menos. Mais um pouquinho depois, ainda aprendendo e construindo, surgiu o nosso delivery também. A gente teve uma frente para entregas, porque muito durante a pandemia tinha uma dificuldade por oferta versus demandas, né? Então, a gente tinha uma oportunidade de negócio ali, e essa a gente fez.
Então, aí, nessa época, eu estava alugando moto e com delivery. E aí, depois, um ano e alguns meses depois, foi para a série B de investimento. E aí foram mais 40 milhões de dólares. Nessa época, cerca de 10 mil motos alugadas. E aí, em 23, mais uma série, a série C, que é a atual. Aí tá perto das 50 mil motos. E agora, esse ano, a gente bateu 100 mil motos alugadas no começo do ano, em abril. E hoje, 6 meses depois, literalmente hoje, 150 mil motos. Então, esse é um resumão, assim, da nossa trajetória. Mas acho que para dar a ideia de que é um crescimento super rápido, porque alugar 150 mil motos clientes em 5 anos, quase 6, é aceleradíssimo. Então, como eu disse, 150 mil motos, 1 bilhão de receita anual hoje, e 150 filiais entre Brasil e México, então, internacionais já. Além disso, a gente tem uma montadora própria, que é lá em Manaus. Então, a nossa moto, a Moto Sport, é literalmente nossa Moto Sport, parceria com a montadora da Índia. E aqui, esse é o mais claro que quando eu digo que é um crescimento aceleradíssimo, assim, super exponencial, né? Então, 5 anos, 150 mil motos. E tudo isso, eu acho que não seria possível sem tecnologia por trás. Esses pontinhos verdes são os pings das motos em diferentes cidades do Brasil. Então, acho que só para ter uma noção do tamanho, assim, porque às vezes o número é meio abstrato, mas visualmente fica mais claro tudo que a gente está fazendo e que está acontecendo. E aí, o objetivo para os próximos anos é 1 milhão de motos alugadas. Então, o crescimento está só no começo. 5 anos é pouco ainda para o tamanho que a gente quer chegar. Além disso, expandir crédito para a classe C, D e E. Boa parte dos nossos clientes são dessas classes. Então, além de toda uma questão de aluguel e tal, acho que o impacto social que a gente tem é gigantesco, assim. São pessoas que, por vezes, não teriam a oportunidade de conseguir, tipo, na pandemia, por exemplo, muita gente passou dificuldade, assim. Então, ter a oportunidade de alugar a moto para quem não tinha crédito, acho que foi algo significativo, assim. Além disso, expansão internacional, 5 novos países a princípio. E cobertura de CIPS do Brasil, que a gente atingiu esse ano, estamos nos 26 estados. E como eu estava dizendo, sem isso na mão não iria, só com tecnologia por trás. Então, tem uma equipe de desenvolvimento grande aqui dentro, focada nos sistemas, aplicações, serviços. E, além disso, todo mundo, trainee, estagiário, analista, todo é incentivado a aplicar tecnologia em tudo, que é um dos nossos pilares. Então, seja para automatizar a sua atividade que você faz no dia a dia, todo dia você gasta, sei lá, 5 minutos, 1 hora fazendo. Então, melhorar isso, automatizar, para você poder fazer algo que seja ainda mais difícil de resolver um novo problema. Essa é a nossa stack. Então, muita coisa que a gente está fazendo, construindo. Acho que aqui é só para ter uma ideia, assim, de tudo que a gente usa. Atualmente, com IA por trás também. Então, faz diferença, né? Ajuda no desenvolvimento, ajuda nas soluções. E aí, falando um pouquinho sobre, focando agora em automações mesmo, acho que tudo começa com ter um problema, como eu disse. Então, eu vou contar um caso aqui, um exemplo, depois o Cetio exemplifica também outra situação. Mas nessa situação, a gente tinha as contas de facilities. Então, água, luz, internet. São 150 filiais. Então, são mais de 150 contas, mais de 450 contas por mês. Cada filial tem, no mínimo, 3 contas, uma de cada tipo. E aí, tem toda uma questão de lembrar da conta, então, receber a conta, lembrar, lançar para pagamento, e aí, sim, processar. Só que nem sempre na correria lá do dia a dia da operação e muita coisa acontecendo, isso acontece. E aí, esquece a conta e atrasa, e
às vezes fazia um serviço, paga alguma taxa por isso. Então, a ideia foi, de alguma forma, solucionar esse problema, ou pelo menos diminuir. E aí eu comecei pensando assim, porque, por exemplo, em casa a gente recebe a conta por e-mail também. Então, talvez uma API, talvez buscar no site do fornecedor, ou o próprio e-mail que eu comentei que chega todo mês. A API já foi desconsiderada logo no início, porque poucos desses provedores têm a API disponível. Eu sei que algum tem. O site, uma opção quase inviável, porque são N fornecedores com N padrões, às vezes mais de um acesso do mesmo fornecedor para diferentes contas. Então, poderia ser, mas era a última opção. E sobrou o e-mail. A maioria desses provedores envia a conta por e-mail. Então, por que não aproveitar disso? E foi isso que a gente fez. Então, centralizar todas as contas em um e-mail, e aí ler e processar esses e-mails. Então, chega a conta, pega esse e-mail assim como anexo, e aí, usando o IA, ela é a conta, né? Então, pega as informações que a gente precisa, para aí sim criar um caixa para pagamento. E aí, falando da parte mais de tecnologia, a gente fez inicialmente no NiFi. NiFi é uma ferramenta de processamento de informações, assim. Então, tem vários bloquinhos, que são os processadores, e aí cada um deles com uma função diferente. Então, aqui o objetivo era chegar a conta no e-mail, vai estar não lida a princípio. Então, de 5 minutos, lê essas contas, aí trata o PDF, transforma a imagem, corta a imagem para a IA conseguir ler melhor, envia para a API do GPT, nesse caso, dizendo quais informações você precisa. Então, o valor, data de vencimento, fornecedor, filial, tipo da conta. E aí o GPT retorna essas informações. E assim a gente cria um sistema de pagamento para primeiro ser aprovado e depois efetivar o pagamento. E aí já ganha um tempasso de processo, né? Porque não depende de alguém receber a conta, não depende de alguém lembrar de subir a conta, não depende de alguém ter que cadastrar todas as informações para subir a conta. Chega no e-mail, é processado. E aí, acho que nesse caso, a ideia um pouco assim por exemplo, quando a gente começou a fazer, eu, por exemplo, não sabia nada de NiFi, não tinha ouvido falar de NiFi antes. Então, a questão de automatizar todo mundo tem alguma coisa, algum problema, algum desafio no dia a dia, alguma rotina que não precisa você fazer. Você pode resolver isso. E aí, se você resolver, você tem a oportunidade de assumir um desafio maior, pensar em algo diferente, fazer além. Se a gente foi de 1.000 motos no primeiro ano para 150 mil motos no quinto ano, certamente tem muita automação da tecnologia. Esse é um exemplo desse caso. E para fazer isso, envolve muito mais identificar o problema, correr atrás, estudar e perguntar, e talvez conhecer, porque, claro, o conhecimento é importante, mas nem sempre a gente vai ter, só que tem muita informação disponível. Então, seja pesquisando, seja estudando algum material do tipo, é viável assim, de ser feito. Boa. Se tem uma pergunta, ou vocês querem comentar até aqui? Eu não tô vendo o chat, tá? Então, se alguém tiver escrito e quiser ler, por favor. Boa, joia. Seu Tiro, quer contar um pouquinho do que você fez também? Opa! Então, agora eu vou contar Só um minuto, pouco... eu acho que o Wanderson levantou a mão. Ah, boa. Boa noite. Boa noite. Fiquei com uma pequena dúvida. Uhum. Em relação à IA que vocês disseram, você disse que vocês automatizaram a forma de estar mandando para o próprio chat GPT ou deram um jeito de criar algo parecido com o chat GPT? Não, a gente usa o GPT mesmo. Modelo GPT. Tá certo.
Muito obrigado. deles. Aí, esse caso é GPT, mas tem vários outros disponíveis cada vez mais. Não, mas é o mais preferido dos seus mesmo. Não necessariamente, acho que nesse projeto foi o que atendeu melhor. A gente testou tanto o modelo de GPT quanto outras IAs, e nesse caso foi o que melhor atendeu, de resultado melhor, de uma precisão melhor. É por isso que a gente ficou nele. Mas tem projetos, situações, e aí vai variando. Boa. Sei, tiro. Opa, então, ok. Vou explicar um pouco sobre um dos projetos que eu realizei quando eu estava no time de multas, mas antes, já que a Natália também comentou, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é esse NiFi que ela disse e que eu também vou falar. Eu acho que fica mais interessante essa apresentação quando você entender um pouquinho mais sobre a ferramenta, né? Então, o NiFi, mais oficialmente conhecido como Apache NiFi, é uma ferramenta que é usada para criar, automatizar e monitorar fluxos de dados entre os sistemas e de forma bem visual e sem precisar programar tudo do zero. Eu acho que vocês são alunos do curso de engenharia, então todos devem já ter contato com algum nível de programação, e na hora que você faz uma programação, por exemplo, em Python, imagino que vocês usam Python ou C, vocês veem que o código, se você quiser fazer uma automação muito longa, muito complexa, aliás, as linhas de código vão crescendo. Se você está mexendo com alguma coisa mais dinâmica, como páginas de site, por exemplo, que pode sofrer alterações, a cada alteração você vai ter que ir modificando o seu código, e o debug, às vezes, demora horas. Às vezes, você quer desistir também, né? E é nesse contexto que o NiFi aparece como uma ferramenta salvadora. Então, só para demonstrar para vocês, coloquei um exemplo simples que eu fiz, só para essa apresentação mesmo. Só tem 4 processors. Bom, no caso, na imagem, a imagem esquerda, né? Vocês podem ver um monte de retângulozinhos, né? Tem os 4 retângulos grandes, e também vocês podem ver retângulos menores sobre setinhas que ligam os retângulos. Basicamente, os retângulos grandes são chamados de processors, e são como se fossem, no contexto de programação, são como se fossem funções, né? Se fosse no Python, seria as funções que começam com def, então você coloca o nome da função, aí você coloca a função, aí depois na main, você pode ir chamando essas funções conforme for necessário, né? Então, esses quadrados são como se fossem essas funções. Então, e o mais legal disso é que já vem pré-programado, então você não precisa programar nada. E claro, se você quiser flexibilizar, alterar alguma coisa, também o NiFi permite facilmente isso. E então, você vai, com a combinação desses processors, você vai criando um fluxo onde você consegue automatizar processos conforme você quer. E já que eu falei do debug, né? O debug também fica muito mais fácil, porque você vai vendo o fluxo de dados passando entre os processors em tempo real, e quando ocorre uma falha, você percebe
facilmente. Em tempo real também, né? Na hora, é muito mais fácil. E no caso particular desse fluxo que eu criei de exemplo, ele basicamente, não sei se vocês conseguem ver, porque talvez fique um pouquinho pequeno, mas o primeiro processor é o que está mais em cima, e está escrito Generate Flow File, né? Então, é um processor que, no caso, gera um fluxo de dados, gera alguma coisa, qualquer coisa, e a cada 1 minuto, né? E então, é um inicializador, basicamente. Então, ele envia esse fluxo para o próximo processor, que no caso é o put email, que basicamente envia um e-mail com uma mensagem. Então, já que o Generate Flow File gera a cada 1 minuto, então a cada 1 minuto ele vai enviando e-mails. Aí eu só ilustrei aí a minha caixa de e-mails enchendo de mensagens a cada 1 minuto. Obviamente, eu parei o processo depois de algum tempo, mas fiquei usando ele por 10 minutos, então tem uns 10 e-mails aí. Aí coloquei uma mensagenzinha, né? Vocês podem ver que, por exemplo, então já é um exemplo simples, mas é um exemplo de automação de envio de automação de envios de e-mails, no caso. Sim, pode passar. Sim. Agora eu vou explicar mais, agora que vocês entenderam um pouco, né, do que é o NiFi, a utilidade. Ela consegue fazer muitas coisas mesmo, realmente várias coisas que você, praticamente qualquer coisa que você consegue fazer na programação, por Python, por C, você consegue fazer pelo NiFi. E, bom, eu vou apresentar um case, então, que eu usei o NiFi, que foi para o gerenciamento das multas do México. Quando eu entrei aqui no time de multas, a Motu já tinha começado a criar suas filiais e a atuar lá no México, mas o que acontece? Tal qual o Brasil, lá no México também, os nossos clientes alugam nossas motos e às vezes acabam tomando multas, né? Bom, e como são muitos clientes, às vezes os clientes acabam virando uma bola de neve de multas, né? Então, tem muitas multas, proporcional à quantidade de clientes, né? Então, e o nosso time o time de multas existia aqui já, mas estava sobrecarregado, aí eu, como estagiário, entrei lá, aí eles olharam para minha cara e disseram, finalmente alguém pode gerenciar as multas no México. Então, eles me deram do zero mesmo, assim, façam o gerenciamento das multas do México. E o que é o gerenciamento das multas do México? É basicamente você conseguir coletar, você precisa identificar que levou a uma multa e coletar essas informações e armazenar essas informações e depois você precisa repassar essas multas para os clientes. Não sei como vocês sabem sobre as multas, mas as multas, assim, depende da legislação um pouco, mas geralmente as multas vão para o dono das motos. Os donos das motos é a Motu. Então, quando os nossos clientes que alugam nossas motos levam uma multa na rua, a gente sabe que foi ele que levou a multa, mas o governo de lá só registra a plaquinha e então acha que foi a Motu, a empresa, que realizou a infração. O que não faz muito sentido, né? Uma empresa está dirigindo a moto e fazendo alguma besteira na rua, mas então a gente tem que repassar o valor das multas e também informar os nossos clientes de que a gente recebeu a notificação e que, então, a gente está cobrando o valor da multa dele e a gente também vai pagar a multa para o governo mexicano. E, bom,
aqui nesse slide, no canto esquerdo, vocês podem ver um NiFi com vários processos. Eu fiz como fala? Não é um zoom, né? É o contrário de zoom. Diminuir para mostrar o máximo possível dos processos, dos fluxos. Vocês veem que fica muito mais complexo do que aquele exemplo que eu mostrei na prática. Zoom out. Muito obrigado, Celina. Zoom out. Valeu. Sim. Bom, mas esse daqui é o fluxo que faz tudo que eu falei agora. Então, desde a coleta até o tratamento de dados, o armazenamento, a notificação do cliente, a cobrança do cliente, e também tem que tomar cuidado para não registrar duas multas iguais, por exemplo, ao mesmo tempo. E mais uma tecnologia interessante que a gente empregou nesse gerenciamento das multas no México foi o Crowder para fazer web scraping nas plataformas de órgãos governamentais. Porque o que acontece? Muitas vezes aqui no Brasil, a gente conversa com o governo, os locais, municípios, estados, e então a gente pede eu não sei se vocês sabem, mas um endpoint, uma API, que consegue conectar o nosso banco de dados da Motu com o banco de dados dessas prefeituras, municípios e estados, né? E então eles conseguem compartilhar facilmente, rapidamente, as informações com o nosso. Mas lá no México acontece que a gente ainda está relativamente novo e também temos um pouco de dificuldade com a conversa com o governo. Então, o que acontece é que a gente precisa, se for feito manualmente, a gente precisaria entrar no site, fazer login no site com nossas credenciais, procurar placa por placa se não tomaram uma multa, e então, se tomou uma multa, a gente teria que ir coletando, fazer Ctrl-C, Ctrl-V das informações das multas, do número da infração, do valor da infração, etc., etc., e armazenar no nosso banco de dados. Obviamente, para a quantidade de multas que a gente registra, isso não é viável. Então, o Crowder surge nesse contexto, e o Crowder basicamente é um programa que simula as ações que um usuário faria durante a navegação web. Então, ações como entrar no próprio site, clicar num botão, digitar em campos digitáveis, né? E também fazer digamos, o Ctrl+C, que a gente chama de web scraping, né? Pegar as informações ou baixar os PDFs. E então ele substitui o nosso trabalho manual e, obviamente, a gente consegue dispensar muita mão de obra para fazer coisas muito mais importantes e criativas. Sim, eu acho que da minha parte, então, é isso. O case que eu queria apresentar para vocês era isso. Pode passar. Boa. Acho que era mais dois exemplos. Mas esses dois exemplos que eu ia contar para vocês, assim, um pouquinho de tudo que a gente já fez e faz aqui na Motu. Se vocês tiverem algo que vocês queiram perguntar, curiosidade, dúvidas sobre essa parte de automação, como fazer, por que fazer, à disposição. Oi, Alan. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Então, Seitiro, minha dúvida é o seguinte. Você falou aí que quando você entrou no time de multas, eles te passaram essa demanda de gerenciar
essas multas, no caso do governo do México, e você utilizou o NiFi. A minha dúvida é o seguinte, quando você se deparou com esse problema, você já tinha um conhecimento de NiFi, ou foi alguma coisa que você aprendeu aí dentro da Motu? Foi tranquilo de adaptar aí no sistema de vocês? Como é que foi esse processo? Muito obrigado, Alan, pela pergunta. Acho que é uma pergunta muito boa, principalmente porque a resposta é: eu não sabia de absolutamente nada. Eu estava totalmente perdido quando eu entrei na Motu. Realmente fui aprendendo tudo muito rapidamente. Mesmo aqui na Motu, muita gente está disposta a te ajudar, a te passar informações, materiais para você aprender essas tecnologias. Em particular, o NiFi, eu achei, no começo, só no comecinho mesmo, um pouco difícil, mas depois que você se acostuma um pouco, você vê que é muito intuitivo. Eu acho que eu tive que passar por uma... Teve um certo dia que eu saquei como funciona o NiFi, né? Que eu acho que foi o modo de pensar que facilitou, no caso do NiFi, que eu percebi que, basicamente, o NiFi nada mais é do que a gente fazer código de programa só sem fazer código. Então, é por isso que é uma ferramenta chamada low code, né? Então, é aquela história que eu contei, que eu vi, na verdade, foi uma descoberta, né? Que cada processo, cada retângulozinho, na verdade, representava uma função. E que você podia só fazer umas configurações pequenas para você usar em combinação com outros retângulozinhos para descobrir que você conseguia fazer o que você queria. E, bom, inclusive, quem me ensinou a usar o NiFi também, ou mesmo o Crowder, né? Foram muitas vezes pessoal que não era nem da engenharia, que meu chefe, minha chefa, no caso, também, por exemplo, ela é formada em administração, também não sabia de nada quando entrou, e ela disse, no começo parece tem muita coisa, parece complicado, mas, bom, no caso ela disse, você é engenheiro, eu fui da administração, se eu conseguir, você consegue. Então, eu digo a mesma coisa para vocês também, que são alunos da engenharia, eu acho que todo mundo, né? Então, se vocês são engenheiros, vocês conseguem. Tudo bem? Eu respondi, mais ou menos? Respondeu, muito obrigado, viu, Seiti? Assim. Opa, pode falar, Érica. Eu tenho uma dúvida, porque você falou mais da questão de multas, né? Eu também faço controle de automação e falam que tudo que dá para automatizar vai ser bom para a empresa, porque vai dar um lucro por cima e também vai facilitar todo o processo. Aí na questão de igual do cliente fazer o cadastro, vocês usam o NiFi também? Ou é outro sistema, ou é outra parte do grupo de vocês que mexem com isso? Porque eu sei que vocês também automatizaram essa parte dos e-mails, né? Quando o pessoal falou no comecinho, quando o pessoal vai se cadastrar, vai fazer todo o processo para poder conseguir as notas. Aí como é que funciona? Também é a mesma automatização, assim? Quer responder, Cecília? Não, pode falar, por favor. Tá, boa. Caso, por exemplo, cadastro cliente. Aí, nesse caso, é um serviço nosso. Então, a aplicação é C Sharp, usando .NET Framework, para desenvolver essa solução. Então, acho que a parte mais fora, assim, eu diria, processos, são geralmente microserviços que a gente usa,
Um dia já foi monolita e percebemos que era muito melhor fazer microserviço quando é uma pessoa própria atribuição. E aí tem aquela parte da stack que eu comentei, passei rapidinho lá, né? vários logos, né? Justamente essa parte de desenvolvimento. Então, e aí tem outra frente bem forte que de automação, e aí é o pessoal que não é desenvolvedor em si, então não está atuando no back-end, mas também com essa mentalidade de, como você disse, automatizar que dá resultado, né? Para todo mundo, assim, é bom para todo mundo. Ninguém, por exemplo, botaria e ficar lançando, sei lá, as multas, indicando as multas na mão, imagina. 150 mil clientes indicar multa por socorro. Acho que é isso, assim. Obrigada. Imagina. Quem mais? Boa. Júlia, quer contar um pouquinho sobre o programa de trainee também? Trainee, estágio. Sem som. Não. É lógico. Aí foi. É impossível fazer tecnologia sem ter problemas técnicos. Sim, agora foi. Beleza. Pode falar, Nath? Então, pessoal, eu sou a Júlia, eu sou trainee aqui na Motu, e hoje em dia eu estou tocando todo o programa de trainee e também estou auxiliando para o programa de estágio. E aí, vou falar um pouquinho do nosso programa, e se vocês tiverem interesse, a gente deixou um QR Code no final da apresentação, para vocês escanearem e se inscreverem no nosso programa. E aí, se caso alguém tenha alguma dúvida, tanto de trainee quanto estágio, pode falar aqui no final também. E eu vou também disponibilizar um e-mail que vocês podem ter. Mas falando um pouco do programa em si, a gente disponibiliza alguns pontos para os trainees aqui dentro. Então, por exemplo, aqui a gente tem um programa de treinamento e mentoria muito grande para as pessoas terem ali um aprendizado exponencial, né? Então, o programa de trainee da Motu, ele já é um programa que em si, ele já potencializa muito tudo que você consegue fazer aqui dentro. Então, cada pessoa é dona de um projeto, o Cetiro e a Nath falaram um pouco de projetos que eles estavam tocando aí, e acho que deu para perceber que o pessoal tem bastante autonomia e responsabilidade sobre as coisas que eles fazem. Então, todo mundo aqui dentro tem um papel, e um papel muito grande para a companhia realmente andar. Então, a gente, além de já ter isso naturalmente, a gente também disponibiliza esses treinamentos pelo nosso hub. E também por fora, a gente tem os cursos da Tribe e tudo mais, que são cursos que as pessoas, elas, ao passo em que elas vão entrando na Motu, elas também têm a disponibilidade de fazer esses cursos. É tudo pela Motu mesmo, então a gente tem muito disso para as pessoas conseguirem se desenvolver. Certificação também, então validação das habilidades, aumento do potencial, um pouco do que eu estava falando. Essa parte de hands-on, que é aprender executando com engajamento ativo, toda essa parte de realmente aprender fazendo. Então, o Cetiro, por exemplo, não sabia usar o Wi-Fi no começo, e aí ele aprendeu, e agora ele está super craque, falando para as pessoas sobre isso. Eu também já fiz várias coisas em automação, e no começo eu não sabia de quase nada. Hoje em dia eu uso várias ferramentas que há 10 meses, que foi quando eu entrei, eu não fazia ideia de que existia, assim. Então, o seu aprendizado ele é realmente muito rápido. Outras pessoas que estão aqui também tiveram o mesmo nível de aprendizado, e a gente vai aprendendo mesmo fazendo, porque a gente tem um problema, exposto o problema para a gente, e as pessoas, elas acreditam mesmo que a gente pode resolver, mesmo que a gente nem saiba do que se trata. Então, aqui dentro da Motu, você vai ter total autonomia para desenvolver o que você precisa. Essa parte de One Motu também, que é um onboard prático para as áreas e filiais. Então, a gente tem algumas trilhas aqui dentro da Motu, considerando que a gente é uma empresa de tecnologia, mas nosso core business ali é o aluguel de moto. A gente tem várias filiais no Brasil todo, inclusive algumas filiais, elas estão precisando de trainee hoje em dia, então a gente está com um programa aberto para algumas filiais no Brasil, muito importante que a gente consiga realmente ter essa integração, porque
os trainees, os de operação, né, exclusivamente, eles estão ali muito no chão de fábrica mesmo, então é uma coisa bem de produção. E a gente também tem as trilhas tanto business quanto tech, que elas focam um pouco mais no negócio em si do escritório. Mas todas as trilhas, elas meio que podem culminar na mesma coisa, que a pessoa ela pode se tornar uma gerente, tanto uma PM, TPM, como a Nath, e aí esse crescimento é realmente bem rápido. Também tem essa questão dos projetos, mas, lógico, eu já consegui contar um pouco para vocês, mas sempre que vocês tiverem algum tipo de questão e dúvida em relação aos projetos da Motu, vocês também podem entrar no nossa página de talentos, que também vai ficar no QR Code no final da apresentação, que ali a gente consegue ver bastante descrição de cada trilha, dos projetos e tudo mais. E a autonomia, como eu falei, a liberdade para fazer a diferença, e também, muitas vezes, com essa autonomia, você acaba liderando também outras pessoas, então essa questão de gestão é muito também desenvolvida aqui dentro. Aí, basicamente, o que é desenvolvido, né? Eu costumo dizer que, como você é dono do seu projeto, você vai se desenvolver em tudo que o projeto está realmente relacionado. Então, se você precisar aprender algum tipo de ferramenta para que seu projeto ande, para que seu projeto ele se desenvolva cada vez mais, você vai ter que aprender. E aí, lógico, a gente não larga aqui o trainee para ele fazer tudo sozinho. A gente tem várias pessoas que sabem muito aqui, como o Soichiro falou. A líder dele explicou para ele um pouco do Naify, e aí ele foi aprendendo. Então a ideia é que as pessoas aqui elas vão aprendendo e ajudando umas às outras. Então você nunca vai estar realmente sozinho aqui. As pessoas elas têm muito essa questão de ombro a ombro, que é um dos nossos pilares de cultura, que é a pessoa ao seu lado sempre te ajudar e você ajudar ela. Então, análise de dados, que é uma parte super importante que você vai acabar desenvolvendo para conseguir realmente entender quais são os gargalos ali do seu problema. A gestão de projetos, então realmente você fazer todo o manejo, entender o que você precisa, o que você tem, se precisar visitar alguma filial, algum chão de fábrica para entender o problema na raiz, você pode fazer, você tem total autonomia para isso, então talvez a parte mais importante de tudo que eu vou falar aqui é a autonomia. Tudo que vocês acharem que vocês não conseguem fazer em alguma empresa, aqui com certeza vocês vão conseguir pelo menos levantar a mão e falar que querem fazer, mesmo que aquilo não seja viável economicamente, socialmente, enfim, mas você pode super estar aberto para falar o que você gostaria de desenvolver. Desenvolvimento de produtos, então a gente tem a moto, que é o nosso produto principal, mas tem produtos relacionados com a moto também, que estão relacionados com o nosso cliente, e aí cada área tem as suas especificidades. A arquitetura de tecnologia, toda a parte ali de engenharia de dados, então é muito importante que o trainee aqui dentro ele se desenvolva muito na parte tech, porque para a gente é inerente, assim, tudo que a gente faz envolve tecnologia, então, querendo ou não, não tem como fugir disso, e a graça disso tudo é a gente conseguir desenvolver nessa parte mais tech, porque tem muita gente muito boa aqui dentro de tecnologia, e aí você acaba que, por realmente osmose, você acaba aprendendo um monte de coisa que às vezes você nem parou para realmente aprender. Liderança, que é a parte de gestão, acaba que você também desenvolve nessa parte muito rápido. E melhoria contínua, que está em todos os nossos processos aí, principalmente quando a gente está realmente no chão de fábrica, olhando os indicadores bem de perto, assim. Protagonismo, que é um dos nossos pilares aqui, então o Soichiro, do time de manutenção, ele falou que aqui na Motu ele encontrou um ambiente propício para crescimento e desenvolvimento da cabeça de dono, que é um dos nossos pilares de cultura também. No começo foi uma surpresa, disseram que ele, o estagiário, estaria responsável pelo gerenciamento de todas as multas mexicanas e que não haveria absolutamente nada construído sobre esse tema. Entretanto, foi um prazer enorme arquitetar e gerenciar automatizando as multas, e foi uma satisfação ver o resultado em saber que o que ele tinha aprendido era uma ferramenta muito útil em tão pouco tempo. Então, o Soichiro é a prova aí que vocês perceberam pela explicação dele, que ele super sabe sobre o assunto, sobre a ferramenta, e era uma coisa que ele não sabia, e ele aprendeu aqui dentro aí. Então, ele tem super pouco tempo, assim, de empresa, então o crescimento ele é bem exponencial. Um outro pilar da gente, que eu falei muito sobre isso, a autonomia, então o Marco Morimoto, que ele é PM de produtividade, ele disse que, pela experiência dele, ele adquiriu conhecimento sobre manutenção e aluguel de motos, que são as nossas regras de negócio principais. Eu mesma, quando eu entrei, não sabia nada de manutenção, nunca tinha nada de moto, e agora eu sei um monte de coisa que
provavelmente poderia bater de frente assim, com o mecânico, porque passei muito tempo aqui da minha trajetória na moto dentro de uma filial com aluguel de moto e manutenção de moto. Então, a gente acaba que aprende sobre muita coisa, não só sobre tecnologia. E aí o Morito Moto falou sobre essa questão de liberdade, de liderar projetos e enfrentar desafios. Então, basicamente, aqui dentro, você realmente é dono do seu futuro total, total. E aí, a partir do crescimento acelerado, o Davi, ele é PM de engenharia, que trabalha junto com o Seitiro hoje. Ele disse que no início a trajetória dele parecia um desafio, porque ele saiu do interior do Rio para enfrentar a jornada de treininho em São Paulo. Mas ele pode afirmar que a experiência foi transformadora para a vida profissional e pessoal dele. Ele, como várias pessoas aqui dentro, são do interior de São Paulo, interior do Rio, vários lugares, vários estados. Então, aqui para a gente é muito normal que as pessoas não sejam de São Paulo, assim. A gente tem muitos trainees de fora e tem uma comunidade muito grande de realmente rede de apoio dessas pessoas que não são daqui e acabam vindo morar aqui. Então, toda essa questão de encontrar uma casa, sair final de semana, assim, tipo, a pessoa não vem para São Paulo e fica sozinha. Ela tem uma rede gigantesca e dentro da Motu as pessoas elas são muito parceiras mesmo. Então, os problemas de um acabam virando problemas de outras pessoas também. E aí ele diz que ele pôde colocar os aprendizados que ele teve na graduação em prática. Então, realmente, isso é muito forte aqui dentro. E aí também a liderança, né, que querendo ou não é algo que muitas pessoas aqui gostariam de ter no futuro, aqui dentro da Motu é algo mais do que comum, assim. Então, o Felipe Fernandes, que ele é PM de cadastros, ele disse que treinar e acreditar no sonho da Motu, que é desafiador e constantemente tirando da sua zona de conforto. Isso é uma coisa bizarramente verdadeira, assim, porque você está o tempo todo sendo colocado à prova de que você não sabe nada, assim. Então, por isso que no final você aprende tanto, porque toda hora a gente dá um desafio maior, maior, maior. Então, você nunca está na sua zona de conforto. Ele diz que a empresa oferece muitas oportunidades para jovens que querem se tornar líderes. Ver tantos jovens na liderança é super inspirador e mostra que com muito trabalho, qualquer um pode chegar lá. Então, a gente tem um nível técnico muito alto, mas é porque a gente se ajuda e a gente aprende muito também. O ambiente ele é muito propício para esse crescimento. Então, querendo ou não, a Motu, ela te dá todas as ferramentas possíveis para você se desenvolver. Talvez, se você não se desenvolva e não acho que é o ambiente, é porque isso talvez não sejam características que você gostaria de se desenvolver. Mas aqui dentro, se você quer tudo isso que eu falei, assim, é mais do que comum alguém crescer muito rápido. E aí a gente deixou um QR Code aqui para vocês escanearem, também deixarem feedback sobre a apresentação e se inscreverem no nosso programa de trainee e estágio para aqueles que ainda têm algum tempo para conseguir terminar a graduação. Outra coisa muito importante, gente, é que a gente também tem um LinkedIn, se vocês puderem dar uma olhada na nossa página, a gente tem todas as informações certinhas do programa, tanto de estágio quanto de trainee, e lá vocês vão conseguir enxergar um pouquinho melhor do que a Motu, muito mais do que eu consegui falar aqui em tão pouco tempo, mas acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada lá, mesmo que não tenha interesse no momento. Acho que vocês vão gostar muito do que a gente consegue propor para os futuros líderes assim, da Motu. Obrigada. Boa. Acho que esse é um pouco, muito do que é o programa aqui, né? E acho que é isso. Vocês querem mais alguma dúvida, curiosidade? Perguntas à vontade, gente. Oi, Alan. Eu queria fazer uma pergunta sobre o programa de estágio, que, assim, pelo que o Seitiro falou, vocês aprendem muito aí dentro com as outras pessoas. E, assim, eu acho isso muito legal quando aí você entra dentro de um estágio, e às vezes você não tem muito uma noção de onde você está ali, você precisa de ajuda e às vezes você fica com medo e tal. E eu queria saber do programa de estágio de vocês, o que vocês exigem para essa parte de tecnologia, se precisa só de uma base mesmo, se precisa de ter alguma coisa aprofundada ali, se é alguma engenharia específica, ou se a maioria consegue se encaixar aí no programa de estágio de vocês, como que funciona? Boa. Acho que responder, eu posso? Não pode. Acho que
O principal, claro, ter uma noção é importante para saber, pelo menos, começar a pesquisar. Mas o principal é assim, a vontade, assim, sabe? Então, querer resolver. Tem muita coisa para ser feita, muito desafio, e todo mundo, tanto trainee quanto estagiário, que entra com desafio para você, assim. Então, você é dono daquele problema. E aí, cabe a você correr atrás da solução. Então, seja conversar com alguém, pesquisar, chat. Você tem um desafio, você tem um suporte, mas responsável por fazer acontecer é você, assim. Então, você tem uma noção básica quando você entra. Não tem requisito de curso, nem de período. Mas a ideia é essa, muito mais a mentalidade, a cabeça do querer do que qualquer capacitação técnica. Assim. Oh, joia. Certinho, muito obrigado. Imagina. Você quer comentar alguma coisa? Acho que... Acho que você falou muito bem. No final das contas, é muito mais sobre sua mentalidade. Então, se isso tudo que eu falei faz sentido para a sua vida e se você realmente está interessado em colocar isso como prioridade para você, a gente é super aberto, assim. A gente vê muito isso na hora de realmente selecionar os candidatos. Parte técnica, a gente consegue ensinar muito facilmente, é um ambiente totalmente propício para isso mesmo, então não é um problema para a gente não saber Wi-Fi, por exemplo. Mas se você está interessado, Alan, acho que dá uma olhadinha no nosso LinkedIn, na nossa página e se inscreve. Pode deixar, muito obrigado. Boa, imagina. Mais alguma pergunta, gente? Podem ficar à vontade. Guilherme? Opa, boa noite. Eu gostei bastante da apresentação de vocês, principalmente tanto que vocês acolhem o estagiário, assim, ensinando tudo que ele precisa saber para poder, de fato, tipo, atuar na empresa. Mas eu fico com uma dúvida, tipo, além dessa parte técnica, vocês prezam muito pelo inglês, por exemplo? E se sim, se a pessoa não sabe muito, vocês ensinam, tem algum tipo de incentivo? Como é que funciona aí na Motu? Eu, por exemplo, vou falar um pouco porque eu sou um caso em que eu não sei falar inglês, praticamente nada, assim, e o máximo que eu sei é conseguir interpretar textos básicos, mas a gente é uma startup que, apesar de estar crescendo internacionalmente, tentar crescer mais internacionalmente, aliás, né, já temos o México lá, a gente, assim, como a Natália já disse, a gente preza mais pela vontade do pessoal aqui de resolver os problemas. Então, talvez o que você precise saber pode ser que depois que você entre, não seja nem inglês, talvez seja o espanhol, para você conseguir comunicar com o pessoal do México. Então, a gente não trabalha no dia a dia com o inglês, e eu acho que você consegue se adaptar perfeitamente ao ambiente sem esse requisito assim, de língua. Tudo bem? Se quiser complementar, Natália, Júlia. Acho que é isso mesmo. Tá certíssimo. Acho que eu posso falar um pouco também. Na minha área, eu sou do time de supply, então, na minha área específica, eu cuido de procurement, que a gente lida direto com o contato com o fornecedor. Então, o inglês é extremamente necessário na nossa área, então acredito que varie muito de área para área, mas não é um requisito obrigatório para a gente, assim. Acho que vai muito do que você precisa ter contato ali com uma pessoa externa que precise realmente a língua em comum seja ali o inglês. E aí varia muito, mas a gente não exige ali como obrigatório. Tá, entendi. Obrigado, então. Valeu. Eu tenho só mais uma dúvida. O programa de estágio de vocês, ele é só presencial, híbrido, remoto? Como que funciona essa questão da presença do programa?
Tanto trainee quanto estágio, Alan, a gente tem um modelo de trabalho presencial, justamente por não conseguirmos ainda essa flexibilidade, por causa dessa nossa cultura de realmente mão na graxa, então, aprender fazendo. Então, a gente ainda não consegue ter esse tipo de flexibilidade. Para vocês, talvez não seja possível essa parte presencial, mas em alguns casos bem específicos, dependendo do quanto de tempo que ainda demora para vocês se formarem, se for pouco tempo, dá para ficar um tempo remoto, assim, mas bem pouco, vai depender muito de caso para caso. Se você tiver com algum caso específico, se você quiser falar aqui, se sentir à vontade, ou chamar a gente no LinkedIn, a gente pode esclarecer mais a dúvida em relação ao tempo mesmo, mais estágio e trainee presencial. Certinho. Não, é porque já tô no final do curso também e eu tenho interesse em fazer o processo seletivo. E assim, eu não sei se eu conseguiria presencial por agora, sabe? Mas aí, essa questão de flexibilidade e tal. Mas, enfim, a minha dúvida era essa mesmo. Obrigado. Chama a gente falando aqui de qualquer coisa, a gente vai trocando uma ideia. Gente, eu tenho uma dúvida também sobre a questão do estágio. O estágio é numa área específica ou o estagiário ele tem a oportunidade de ver diversas áreas ou é uma coisa mais voltada, vamos supor, para o TEC? Se eu for fazer estágio no TEC, eu vou ter só contato com aquela área em si. Você entra com um desafio, então não é um esquema assim, a cada 2 meses, 3 meses, sei lá, você vai trocar. Você entra com um desafio seu, mas tudo acontece muito rápido aqui dentro. Nosso crescimento é muito rápido e a gente também faz tudo muito rápido. Então é super normal, assim, em alguns meses as pessoas conseguirem avançar no desafio que assumiram e trocarem para um novo. Eu, por exemplo, a gente foi uns 6 meses, eu troquei, o seu retiro também foi um pouco. A maioria aqui trocou de desafios. Só para complementar, exatamente isso. O Soichiro entrou com um desafio de multas e depois de um tempo entendeu que ele queria seguir para a área da manutenção, cumpriu ali o desafio e foi para a área de manutenção, cumpriu um outro desafio. Então, você consegue seguir para um novo desafio depois de completar o seu. Então é realmente uma questão de ter objetivos. Eu vou pegar essa demanda, tipo assim, essa tarefa, um desafio meu para eu me desenvolver, e quando eu conseguir cumprir isso, eu posso, às vezes, ou continuar ali, ou partir para coisas igual, ter uma ideia de melhoria. Eu posso apresentar essa melhoria e tentar ir para outra área também. Isso, exato. Certíssimo. No Frano, você queria perguntar alguma coisa? Wanderson. Eu também fiquei bastante interessado no programa de estágio e tudo mais, só que eu ainda tenho um pouco mais para percorrer até o final do curso. Aí eu queria saber, assim, de quanto em quanto tempo vocês ficam abrindo esse programa de estágio? É frequente, é anual? Como é que funciona? O estágio é mais de demanda, assim, então não tem as janelas de vaga aberta. Então, acho que a vaga é meio recorrente, assim, meio não, literalmente. E aí é candidato para chamar a gente e tal, que tá aberto. O trainee já tem as janelas, que é final do ano e meio do ano, 2 períodos. Ok, muito obrigado, Natália. Imagina. Então, pessoal, se alguém quiser falar mais alguma coisinha, eu vou aproveitar e vou agradecendo a todos vocês da Motu, foi muito bom. Eu espero que a gente possa firmar mais parcerias no futuro também. A gente agradece muito, porque realmente é muito legal ver uma empresa que realmente a questão de ter muita gente jovem já na liderança, já chamando o pessoal. E eu acho que isso é muito importante para a gente também ficar um pouco mais motivado, né? A gente que está no curso, a gente que está buscando isso e ver que tem muitas portas. Então, quero agradecer bastante. Eu espero que o pessoal não esqueçam de deixar o feedback também, que é muito importante. E é isso, gente. Muito obrigada.
A gente agradece. É ótimo falar com vocês. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigada.